Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos, tio Carlos da Arena Church. Conforme nós havíamos falado anteriormente, divulgado anteriormente, estamos dando início hoje ao nosso Arena Cast, primeira aula, e a primeira aula falando sobre a Bíblia, que é algo assim fundamental para o nosso crescimento espiritual. Eu diria que não tem crescimento espiritual sem conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é um manual para nós. Então essa primeira aula de hoje é uma aula breve, porque as próximas aulas a gente vai entrar um pouco mais em cada livro da Bíblia. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a organização, como ela está distribuída, como ela está estruturada, para que vocês possam entender mais sobre a Bíblia, entender a importância da Bíblia. Aqui nós temos essa Bíblia, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós adotamos esse modelo de Bíblia aqui, onde nós personalizamos com a cara da Arena. Nós temos aqui o adesivo da Arena, temos aqui atrás um adesivo do Influencer, que tem aqui um QR Code aqui com mais conteúdos também. E agora as próximas nós estaremos adesivando um QR Code, onde terá acesso a um vídeo. E esse vídeo ele vai falar um pouco sobre a Arena, explicar como foi fundada, como foi formada e qual o propósito da Arena Church. Mas a Bíblia, esse padrão aqui, se você vier aqui visitar a Arena hoje, receber uma Bíblia. Mas a Bíblia não é apenas eu fui na Arena e ganhei uma lembrança. Não, a Bíblia não é uma lembrancinha. A Bíblia ela é o manual da vida. Ela é que nos permite acesso ao Evangelho de Cristo. Ela é que nos permite acesso à vida eterna. Apesar de muitas pessoas conhecerem a Bíblia, já terem lido a Bíblia várias vezes, ainda assim permanece longe do caminho do Senhor. Mas a semente está lá, que é a palavra de Deus. E num determinado momento, quando ela precisar de algo, de uma sabedoria, ela vai saber onde buscar, porque ela conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus. Então, esse livro, ou melhor, essa coleção de livros, que a Bíblia é isso, ela é uma coleção de 66 livros, que eu vou entrar em detalhes aqui com você agora. Então, ela tem aí essa importância na nossa vida, Também, esse manual aqui, Manual Essencial da Bíblia, ele conta, vai ser o nosso livro base, nossa fonte de consulta para poder falar sobre a Bíblia, porque aqui tem toda a história, fala sobre cada livro da Bíblia, como foi formado, quem formou, quando formou, e a gente vai poder entrar um pouquinho mais nos próximos vídeos falando sobre a Bíblia, que é muito interessante você conhecer, porque muitas pessoas ganham um exemplar da Bíblia, ganham uma Bíblia, o que ele faz? Ele pega a Bíblia, chega em casa, abre no Salmo 119, porque existe aí uma tradição, um conceito errado de que se você deixar a Bíblia aberta em cima de um móvel no Salmo 119, você vai estar atraindo para sua casa coisas boas. Gente, o que atrai coisas boas para nossa casa é a presença de Deus na nossa casa, sabe? E a presença de Deus se traz através da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus se busca através da oração, da leitura bíblica, do seu momento de devocional. É onde você para, você ora, você medita na palavra, você tem um momento de conversa com Deus, você tem um momento de comunhão com o Senhor. Isso é intimidade. E você tendo intimidade com Deus, automaticamente você atrai as promessas de Deus para a tua vida e impede que entre na sua vida, na sua casa, o mal que o inimigo tenta lançar sobre nós, sabe? As coisas ruins que nos rodeiam, Então, não adianta você ter uma Bíblia aberta no Salmo 119 ou qualquer outro versículo da Bíblia se você não aplicar aquele conhecimento na tua vida. Vai ser simplesmente uma leitura, como qualquer outra coisa como qualquer, tá redundante, mas como qualquer outra coisa, qualquer outro livro que você estiver lendo. Você lê, você aplica, você aplicando, você está dizendo assim: eu aceito o que está aqui nesse conteúdo, eu aceito a doutrina que está aqui, eu aceito a orientação de Deus na minha vida. Amém? Então, iniciando aqui, falando mais sobre a Bíblia agora, a Bíblia hoje é o livro mais lido, mais traduzido e mais distribuído no mundo todo. É até interessante falar sobre isso, que a gente vê
a importância que ela tem. Até as trevas reconhecem isso. Muitas pessoas desconhecem esta importância. E por desconhecer essa importância, o que eles fazem? Eles banalizam, ignoram a importância da Bíblia, acham que é um livro ultrapassado, que é um livro velho, que tem aí mais de 2000 anos que foi escrito, e as pessoas simplesmente banalizam 2000 anos, muito mais que 2000 anos, pode pôr em torno de 4000 anos aí que foi escrito. Vou falar sobre isso mais à frente. Mas as pessoas banalizam. Agora, outras pessoas que reconhecem o poder da Bíblia, o poder da palavra contida nesses livros, que temos aí tanto o povo de Deus e temos aí as trevas que também reconhecem a importância desse conteúdo, sabe o quanto que vai agregar, de conhecimento para o bem e para o mal. Então, a Bíblia foi assim traduzida já em muitos idiomas, são 733 idiomas que ela foi traduzida até hoje. No caso, até hoje que eu digo a estatística, esses números, eu peguei um número que foi levantado em 2023, quer dizer, está recente, mas provavelmente já tenham mais idiomas aí. Existe aí um propósito, um objetivo da Sociedade Bíblica do Brasil em até 2038 ter traduzido aí em 1.200 idiomas. Então hoje já tem um volume muito grande de idiomas alcançados. Com isso já são 723 milhões de pessoas que têm acesso a conteúdos bíblicos. Quando eu falo conteúdos bíblicos, porque não é tradução da Bíblia total. Essas pessoas, elas têm acesso à Bíblia, algumas totais, conteúdos totais, outros a conteúdos parciais. Como assim? Alguns lugares estão tendo acesso a conteúdo do Antigo Testamento, outros somente do Novo Testamento, outros dos dois, Antigo e Novo Testamento, outros países, outros idiomas, somente alguns livros da Bíblia, até por uma questão de segurança com a perseguição. Está tendo a perseguição aos povos, então eles vão recebendo frações da Bíblia, para que eles possam conhecer a Bíblia, mas de uma forma assim que não exponha tanto a segurança daquele povo. Então, por uma estratégia de segurança, uma estratégia missionária, alguns povos vão recebendo aos poucos. E eles carregam dentro da comunidade de fé dele, uma pessoa, um grupo carrega um livro, outro carrega outro livro, e quando eles desejam falar sobre aquele livro, eles se reúnem e trabalham aquele grupo, aquela pessoa que é responsável por aquele livro, leva para aquela reunião e fala sobre aquele livro. Para quê? Para fracionar, porque se grupos, anticristãos, que tem como propósito destruir a Bíblia, quando eles entrarem numa casa ou numa reunião e eles pegarem aquele conteúdo, eles não vão destruir toda a Bíblia, eles vão destruir somente parte da Bíblia. Olha que nível que nós cristãos sofremos, Hoje no Brasil nós temos a liberdade de usar a Bíblia do jeito que nós queremos, carregar a Bíblia debaixo do braço para onde você quiser, apesar de já terem grupos aí interessados em mudar conteúdos da Bíblia, porque acreditam que a Bíblia é um livro antigo, com regras antigas e que precisa passar por uma atualização. Não, gente, a Bíblia é um livro atemporal. Isso quer dizer o quê? Ela já passou por vários períodos, por vários povos diferentes e o conteúdo é o mesmo. Quando você lê lá a Bíblia atualizada, não é que ela foi atualizada ao perfil daquele povo, ela foi atualizada numa linguagem que aquele povo consiga entender com mais facilidade. Então, por exemplo, aqui, quando você fala da Arca de Noé, foi construída com tantos côvados. Aí uma Bíblia atual não usa mais a palavra côvados, ela fala quantos metros a arca foi construída. Então, quer dizer, usa uma linguagem daquela comunidade que vai ler, que vai ter acesso àquela Bíblia. Isso facilita muito o entendimento, porque o que nós tínhamos que fazer antes? Nós tínhamos que ler a Bíblia e tínhamos que ter um dicionário da Bíblia para poder entender o que aquela palavra da época estava dizendo. Existem pessoas que preferem a tradução original, mas aí se você consegue ter acesso a uma linguagem mais clara, mais objetiva, isso favorece muito mais. Porém,
as pessoas entendem que está tendo uma atualização, que está dizendo, isso era pecado no passado, hoje não é mais pecado. Não, pecado é pecado, independente do tempo, continua sendo pecado e continuará sendo pecado enquanto nós estivermos aqui, sempre será, entendeu? Mas existem grupos aí interessados em mudar isso, e isso não pode acontecer. Eu diria até que vai acontecer, sabe? Já estão usando a inteligência artificial para atualizar a Bíblia, ou melhor, colocar numa versão que não aponte o pecado. Mas isso aí, gente, você vai ter acesso ao tradicional, ao que está aqui, né, que foi criado há mais de 4.000 anos atrás, ou a versões que eles vão estar apontando como uma nova versão que vem atender às necessidades do povo. Na verdade, falando para o povo aquilo que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Porque o que nós precisamos ouvir está aqui, o modelo tradicional, modelo original, vou colocar assim. Agora o que o povo quer ouvir é o que eles estão tentando criar em paralelo, tá ok? Então a Bíblia, ela foi aí, como eu falei, é o livro que mais bomba no mundo todo, sabe? Tentam aí criar recursos para mudar isso, mas não conseguem. Proibir a Bíblia chegar em países, tanto que hoje nós temos a Bíblia digital. A Bíblia digital favorece muito. Alguns países estão proibindo as pessoas terem aplicativos da Bíblia no celular. E está sujeito a serem rastreados, a serem, né, quando passa pela polícia, alguma coisa assim, né? Eles vão abrir o celular, vão olhar se tem um aplicativo da Bíblia, porque isso é uma perseguição religiosa, porque eles sabem a importância que a Bíblia tem. Se um governo que tem como intenção fazer o povo crescer, o povo avançar em conhecimento, em sabedoria, em graça, né? Ser um povo próspero, ter um país próspero, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão motivar a criação da igreja cristã. Porque a igreja cristã utiliza como base a Bíblia. E a partir desse momento, o povo começa a ficar sábio, o povo começa a discernir aquilo que é bom, o que é ruim, aquilo que vai ser, sabe, fazer escolhas corretas. A Bíblia nos proporciona tudo isso. A Bíblia nos proporciona tudo isso. A Bíblia fala, né, que um mau governo o povo sofre. Precisa de mais alguma explicação? Não precisa. Está aqui, é bíblico. Por isso que existe essa preocupação de muitos governos de não deixar a Bíblia entrar. Tá ok? E como eu falei, então já são aí um número de 723 milhões de pessoas com acesso à Bíblia. Algumas outras fontes falam até de números maiores, tá? Mas eu procurei usar como base o que nós utilizamos aqui, são os conteúdos da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos lá, partindo aí para mais informações sobre a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita, né? Ela é dividida em dois grupos grandes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico, que eram as línguas mais utilizadas naquela época. E depois, no Novo Testamento, foi escrita no grego, que era a língua então mais falada naquele período. Então vocês encontrarão, claro que vocês não vão encontrar a Bíblia nessas linguagens, mas isso é para conteúdo mesmo, para enriquecimento. Mas vocês hoje vão encontrar a Bíblia no idioma que vocês desejarem. Claro, dentro que esteja aqui dentro de 733 línguas diferentes. Isso aqui envolve, quando fala língua, né, envolve idiomas e dialetos. Então existe aí uma infinidade, o número é muito grande de línguas diferentes. Mas o propósito, né, é favorecer que as pessoas tenham esse acesso. Então, como parte histórica aqui, ela foi escrita nesse modelo, eram traduzidas somente para as pessoas que estavam à frente do trabalho. Então, vamos supor, algumas instituições cristãs do passado traduziam somente para aquilo que era interessante para eles, para a liderança. E quando passava para o povo somente aquilo que o povo precisava ouvir, sabe? Aquilo que era interessante para a instituição passar para o povo. Só que o povo não tinha acesso a essas traduções. Foi aí que então, se vocês assistirem lá o filme de Lutero traduziu a Bíblia, né, das versões, né, do grego, do hebraico, aramaico, para o alemão. Quando ele fez isso, ele já sofreu uma perseguição, porque ele estava abrindo um universo para várias pessoas,
porque através do alemão já conseguiria explodir para outros idiomas, como aconteceu, como graças a Deus aconteceu. Então Lutero sofreu uma perseguição muito grande, porque ele estava proporcionando esse conteúdo para várias outras pessoas, para vários outros povos. Quando que a Bíblia foi escrita, né? Ela começou a ser escrita por volta de 1400 a.C. e finalizou aí com os conteúdos que nós temos hoje, 100 anos depois de Cristo. Então ela levou em torno aí de 1500 anos para ser escrita, né? Para ser escrita. E como que ela era escrita? Ela era escrita por homens inspirados por Deus. Eles usavam o que é chamado de pergaminho. Pergaminho é o quê? Uma superfície, né? Um material que tem a superfície lisa, que dá para escrever, e era feito de pele de animal, geralmente pele de ovelha, de carneiro e tal, que eles tratavam, esticavam ali, e ali eles conseguiam escrever todo o conteúdo. Porque o pergaminho, ele, por ser uma pele, ele durava muito mais, como durou até hoje. Temos aí pergaminhos que contam a história, que foram descobertos nesse período para poder compor todo o conteúdo bíblico, e esse conteúdo foram escritos no pergaminho. Existiam também os papiros, obviamente feito de celulose, porém esses papiros eles se perdiam com mais frequência, porque com o tempo eles iam degradando, estragando com a umidade do lugar, até porque por uma questão de segurança, muitos desses conteúdos que foram escritos eram colocados em cavernas. O povo sofria perseguição da igreja, dos romanos, e eles fugiam para a região ali do Mar Morto, e eles ficavam nas cavernas. E nessas cavernas, eles escondiam todo o conteúdo que eles escreviam. Então eles eram inspirados por Deus, eles escreviam todo esse conteúdo, mas eles guardavam esse material ali. E por estar dentro de uma caverna, dentro de um ambiente, né, que foi soterrado com o tempo, eles estragavam. Mas o pergaminho permanecia, alguns papiros também conseguiram restaurar esses conteúdos. O primeiro homem a escrever as histórias bíblicas foi Moisés. Ele começou escrevendo ali os que nós chamamos de Pentateucos, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele escreveu esses 5 livros da Bíblia, tá ok? E a Bíblia ela é dividida atualmente em 66 livros. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Agora imagina uma prateleira, né? Isso vai ser projetado para vocês aí, para organizar essa coleção de livros. Quando você chega numa biblioteca, você vê todos os livros organizados por tema, né, por período, conteúdos, enfim. Os bibliotecários têm um trabalho muito grande de ordenar esses grupos esses livros e dividir esses livros em grupos, subgrupos. E a Bíblia ela também é organizada assim, tá? Existe toda uma cronologia, toda uma pesquisa como esses livros foram escritos, o período em que eles foram escritos, e a Bíblia hoje ele é organizada assim. E nós temos aí o Antigo Testamento, por exemplo, né? O Antigo Testamento, ele tem, como eu falei, 39 livros, e ele é dividido em subgrupos. Agora imagine uma prateleira, onde você vai ter esses subgrupos, que seriam os níveis dessas prateleiras. Então lá vamos colocar assim, no primeiro nível lá em cima estão os livros da lei, que são os livros que foram escritos por Moisés, que tem a Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então são os livros da lei, a primeira prateleira lá em cima. A segunda prateleira seriam os livros históricos, que são o quê? São os livros onde Deus retrata a história do povo israelita. Por que eu falo Deus retrata? Porque todos que escreveram esses livros foram inspirados por Deus para escrever as histórias, tá? Então nós temos aí nesse grupo aí dos livros históricos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. São esses livros que estão aí nos livros históricos. Eles contam a história do povo judeu. No livro da lei que eu falei, nos livros da lei que eu falei em primeiro lugar, eles narram, né, a história da criação, que está em Gênesis, até as doutrinas que Deus criou e determinou para que o povo pudesse se organizar, tá ok? Então indo lá agora para livros poéticos, estaria aí na terceira prateleira, tá, de cima para baixo.
né? Então, nos livros poéticos, como o próprio nome fala, são livros constituídos de poesias e textos de sabedoria. Olha que interessante isso, gente. Então, nesse grupo tem Jó, que é uma história fantástica, Salmos, muita gente gosta de ler Salmos, até independente, existem aquelas caixinhas, né, que as pessoas têm ali só salmos, e elas vão tirando por dia um salmo para enriquecer a vida dela ali, tá? Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, algumas versões falam cantares. Gente, é interessante falar desse grupo de livros aqui, porque Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão, um homem muito sábio, né? E esses livros de Provérbios e Eclesiastes até hoje são lidos por grandes homens de grande importância na gestão mundial. Grandes líderes mundiais fizeram gestão e fazem gestão ainda de seus governos baseado nesses livros, que são conteúdos enriquecedores. Eu mesmo li um livro chamado O Segredo do Sucesso e é todo ele baseado no livro de Provérbios. Existe um método de estudo onde você pega um mês, por exemplo, um mês que tem 31 dias, igual janeiro, e você começa a ler todos os dias um capítulo. Por quê? Provérbios tem 31 capítulos. Então, cada dia você lê um livro de provérbios. Isso faz com que você venha adquirir um enriquecimento muito grande, um conteúdo muito grande. Gente, não é só algo físico, é algo espiritual, é algo sobrenatural que acontece, porque você está buscando conhecimento, e você buscando conhecimento, você automaticamente consegue botar em prática na sua vida coisas que vão trazer um direcionamento ao sucesso daquilo que você está buscando, ao êxito daquilo que você está buscando. Tá ok? Vamos lá, dando seguimento aqui. Iremos falar sobre isso com mais detalhes nos próximos vídeos, tá? Livros dos profetas maiores. Como o próprio nome fala, profetas maiores. Por que eram os homens com mais relevância na Bíblia? Não. Era porque eles escreviam livros com maior volume, com maior número de conteúdos, vamos colocar assim, né? Então eles escreviam lá, por exemplo, um livro, vamos pegar aqui Isaías. Isaías é um livro gigante, Jeremias é um livro muito grande. Então temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São livros com conteúdos muito grandes. Na sequência, mais abaixo aí na prateleira, no último livro da prateleira, no Antigo Testamento, temos os profetas menores, obviamente porque eram livros pequenos, com conteúdos menores. Então temos aí, um número grande de profetas aí, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São então os livros, né, são profetas que escreveram livros com conteúdos menores. Passando para o outro lado da prateleira, que são os livros do Novo Testamento. Como que ele é organizado no Novo Testamento? Ele começa primeiro com os livros históricos. O que são os livros históricos? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 4 primeiros livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da história de Jesus. Contam toda a história de Jesus. Foram livros escritos em períodos diferentes, porém com praticamente o mesmo conteúdo, numa linguagem diferente, usando uma forma, um escreve um pouco mais, outro um pouco menos, outros se espelham no livro de João para poder escrever, mas enfim, são livros que falam sobre Jesus. Atos é um livro que fala sobre a história dos primeiros cristãos, após a ressurreição de Jesus e a subida dele para o céu, né? Como que o povo se organizou, como começaram os grandes moveres espirituais ali. A gente vai entrar mais detalhado nesse tema também. Na sequência da prateleira vem o que? As cartas de Paulo. Cara, as cartas de Paulo são espetaculares. Porque Paulo, gente, Paulo foi um homem que era um perseguidor. Ele era chamado Saulo. Ele era um dos que perseguiam o povo de Deus. Mas Deus proporcionou a ele uma experiência, Jesus proporcionou a ele uma experiência muito forte. E a partir dali ele se transformou num homem segundo os planos de Deus. E a partir dali ele começa a escrever para povos, para comunidades. Então temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Esses foram as cartas escritas a povos e a pessoas, tá? Não foram somente para povos, foram para pessoas também. Então é muito interessante nós conhecermos com mais detalhes sobre as cartas de Paulo. E por fim, as cartas gerais. O que são as cartas gerais? São os outros livros que foram escritos por homens. Por exemplo, Hebreus, até hoje não se sabe quem foi exatamente que escreveu o livro de Hebreus, né? Mas os demais são conhecidos, que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, tá? Esse Judas aqui não é o Judas traidor não, tá bom? É o Judas que fazia parte, né, do grupo de Jesus. Então esses livros são as cartas gerais, foram livros escritos por homens, mas que não foram escritos por Paulo, tá ok? E por fim, eu falei que já era o final, cartas gerais, mas não, desculpa, eu esqueci de Profecias, que é o livro de Apocalipse, que é o que muitas pessoas têm até medo de ler. Fala sobre a volta de Jesus, fala sobre o fim dos tempos, tal. É verdade, fala sim, mas eu diria assim que se nós buscamos um conhecimento, buscamos um direcionamento de Deus, nós sabemos que tudo vai um dia ter um fim conforme os planos de Deus. Eu diria sim que vai ser um fim terreno, mas um novo tempo que o Senhor vai proporcionar a todos. E está no livro de Apocalipse, que é muito interessante também conhecer. E é um livro que precisa de uma visão espiritual muito grande, porque é um livro muito rico, tem assim uma linguagem muito diferente, né? Você cria imagens conforme você vai lendo, como que foi aquilo que está sendo relatado ali e tal. Mas enfim, a gente vai falar sobre o livro de Apocalipse mais à frente. Tá ok, pessoal? Aqui eu citei para vocês todos esses conteúdos, né, como está organizado e tudo. Vai aparecer para vocês aí, eu creio que já tenha aparecido, né, essa organização no formato de uma prateleira. Alguns anos atrás eu criei uma cidade bíblica. O que foi a cidade bíblica? Era uma cidade onde era dividido em 2 bairros, Antigo Testamento e Novo Testamento. As ruas eram essas divisões, esses subgrupos, né? Que é livros da lei, livros históricos, enfim. Cada grupo desse era uma rua e cada rua tinha as casas que eram os livros. Isso vai estar sendo feito pelo Ministério Infantil. A gente vai estar fazendo um trabalho com o pessoal do Ministério Infantil para poder construir essa cidade bíblica lá na catedral, e você vai poder visitar em breve essa construção. Vai ser muito legal, vai ser uma maquete com toda a organização bíblica, tá ok? Outra coisa importante que eu quero falar sobre isso para vocês aqui, já encerrando esse conteúdo, que todo esse conteúdo que foi falado hoje e os próximos, tá? Será dado a vocês da Arena Church e pessoas que estão de fora também, né? Nós iremos fazer aí um provão, né? Tipo uma prova do Enem. E essa prova do Enem vai ser baseado nesses vídeos que estamos fazendo agora. No dia da prova vai valer até onde o último vídeo ministrado, tá? E vai ser cobrado somente conteúdos que estão nesses vídeos. Nessa prova vai avaliar ali o nível de conhecimento das pessoas que se propuserem a fazer essa prova. E qual que vai ser a premiação para esse resultado? O primeiro colocado vai ter 100% de isenção na inscrição do nosso acampamento, que vai acontecer em março, na semana de Páscoa, tá ok? Na semana de Páscoa. Então, 29, 30 e 31 de março. O primeiro lugar, 100% de isenção da inscrição. O segundo lugar, 50% de isenção da inscrição. E terceiro lugar, 25% de isenção, né, de desconto na inscrição do acampamento. Vai ser uma forma de motivar as pessoas estarem buscando esse conhecimento, né, e até mesmo estar indo ao acampamento, porque o acampamento tem um valor que eu considero razoável, R$250, mas, poxa, você deixar de pagar um valor desse, ser beneficiado com uma inscrição, né, gratuita para o acampamento, porque você foi bem numa prova, isso é maravilhoso, né? Então, em breve a gente vai estar passando a data da prova, como que vai funcionar tudo isso para vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e que você possa multiplicar esse conteúdo, enviar esse vídeo, o link desse vídeo para outras pessoas, para amigos seus,
porque a ideia, gente, do ArenaCast é substituir a escola bíblica que nós estávamos fazendo aqui aos domingos, e levava em torno aí de 1h30 de aula. A ideia é fazer vídeos curtos que tenham um alcance muito maior. Nós tínhamos uma aula bíblica aqui com 30 adolescentes. O nosso objetivo é passar de 300 pessoas assistindo essas aulas. E você vai poder ser um instrumento, enviando esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam se inscrever no canal, né? Estar participando efetivamente das nossas aulas e, gente, se tornando aí ricos no conhecimento do Evangelho de Cristo. Tá? Eu desejo que você seja muito abençoado através desse trabalho, que a palavra de Deus chegue na sua vida através desses vídeos, que você possa ganhar uma Bíblia, caso você não tenha, vindo aqui na Arena Church aos domingos, você vai receber uma Bíblia como um presente e como um passaporte para a eternidade. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um ótimo dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.